produtores! E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Mais Sem Cabeça do YouTube versão 2.0. É isso aí! Caso você esteja chegando agora e não está entendendo nada, calma, o nome do canal é sim Fabi Geeks, então fica tranquilo que você está no lugar certo, beleza? Hoje teremos review de Mashiro no Oto, terceiro capítulo. Caso você não esteja na plataforma do YouTube, o link está na bio. Vem assistir de forma completa, beleza? Então, galera, se você estiver também no YouTube, logo de cara eu vou pedir para você, se tá curtindo esse tipo de conteúdo, de podcast, review de animes e várias outras coisas, se inscreva no canal, deixa seu like, que é uma forma de você incentivar o criador de conteúdo, no caso sou eu, né? A criadora de conteúdo aqui, no caso sou eu, certo? Então, tá curtindo esse anime? Tá sentindo aquele calorzinho assim no coração? Porque que anime bacana! Vem comigo que hoje teremos review de Mashiro no Oto, terceiro capítulo, beleza? Bora lá! Bem, o anime começa de forma assim bem normal. O Setsuna Opa, teve um barulho aqui. Então, continuando, o anime começa de forma bem normal, o Setsuna na escola nova, e então nós temos a apresentação de dois novos personagens, que é a Yui, que vem ser a amiga da Shuri, e também o Kaito, que no caso, vamos fazer um compilado desse início, né? Esse começo tem a Shuri, no caso, acho que é assim, né? Shuri e a Yui estão conversando e a Shuri acaba vendo o Setsuna e vai lá agradecer ele novamente por ter montado o instrumento, no caso, o Tsuguru Shamisen, certo? E aí logo de cara, essa Yui, ela é espertinha, ela já tinha visto ele lá tocando ao vivo, né? Então ela ficou com uma pulga atrás da orelha, só que ela não disse nada, ela só ficou tipo, será que é ele? Será que não é ele, né? Pois bem, logo de cara ela logo pergunta, você não quer entrar no clube de apreciação do shamisen, né? Que é esse instrumento de 3 cordas, né? E ele logo nega. Eu achei muito engraçada essa cena, né? Ele nega logo e fala, não quero não. Então por que você não entra? Ela, eu não gosto. Então quando você quiser entrar, se interessar, coisa assim do tipo, eu vou e participo. Cara, você sendo bem frio assim, né? Eu achei muito engraçado nessa parte, né? Mas aí o que acontece? Aparece esse novo personagem, que é esse tal de Kaito. E eles meio que eram amigos de infância, né? Só que no caso, a Shuri não gosta muito dele, né? Porque ele fazia meio que bullying, praticava bullying com ela na infância, ele não gosta mais dela. Então, ela não gosta mais dele, no caso, né? Então ela mete o pé e deixa eles dois falando sozinhos. Só que esse tal de Kaito tem um certo sentimento para com a Shuri. Ou seja, aquele típico clichêzinho, né, de anime de escolar, vamos dizer assim. Mas é interessante, é bonitinho, né? Enquanto os dois continuam lá conversando, no caso a Yui e o Kaito, a Shuri, ela vai para a sala. E aí nós temos uma grande revelação que aconteceu assim de forma bem estranha, mas que é basicamente o que aconteceu. Então começa uma cena assim que no caso a Shuri, ela tava na sala de aula, né? E aí o Setsuna, eles estão na mesma sala de aula, ele um pouco mais atrás e ela um pouco mais na frente, né? E ele fica assim, perguntando assim, nossa, por que essa menina tá querendo tanto aprender esse tal instrumento, né? Um instrumento antigo, né? Poucas pessoas tocam, né? Não é um instrumento assim que todo mundo usa, né? Vamos dizer assim, é normal aprender assim, é algo padrão, tipo violão, sabe? Que todo mundo, ou a maioria das pessoas gostam ou querem aprender. Por quê? Ele ficou com aquele ponto de interrogação. Só que aí, olha que interessante, ela está muito à frente, ela está mais ou menos mais 3, 4 fileiras do lado dele, um pouquinho mais pra frente. E ela começa a ouvir uma música no seu iPod, no seu iPad, no seu telefone, né? Uma música muito interessante que a avó meio que está dedilhando, assim, está cantarolando. É uma música que a avó, no caso, ela ouviu alguém tocar há muito tempo atrás, só que
pelo que a gente pôde entender, pelo que eu consegui entender, a avó ela está meio que com Alzheimer. Acho que meio que deixou a entender. A avó está com Alzheimer e ela não consegue de fato lembrar como é que é essa música de fato. Então ela só tem uma vaga lembrança daquilo. E aí começou a aula e a Churin não teve noção. Ela meio que se perdeu naquela música ali que a avó tanto quer se lembrar como que de fato que é. Só que de repente, quem é que vem para poder acabar com aquele clima nostálgico e de emoção pura da Churin? O professor. O professor chega e arranca o telefone da mão e do ouvido, o fone de ouvido da mão da Churin, e aquela música soa assim na sala. Só que nesse exato momento, o Setsuna, que tá um pouquinho atrás, na lateral, consegue ouvir e ver o nome da música. Olha que engraçado, gente. Nessa parte eu falei, uau, que visão, hein? Pois bem, então ele ficou, uau, eu conheço mais ou menos aquela melodia e o nome também não é tão estranho. A menina começou meio que a chorar, enfim, terminou ali essa cena e o professor levou o telefone dela, ele só conseguir o telefone, no caso, de volta na direção. Beleza. Acabou a aula, ela correu para poder pegar o telefone e quem foi atrás dela? O Setsuna. Achei engraçado porque ele se perdeu nessa caminhada, nesse desbravamento, né? Porque será que a escola é tão grande assim, né? Mas eu achei engraçado. Pois bem, ele chega, encontra ela meio que super ofegante e agora ele quer tirar ali a prova, né? Porque ela conhece uma música que, no caso, quem compôs essa música foi o avô dele, né? Todo mundo lembra, né? Que ele é super fã, ele tem o avô dele como um sensei. Foi ele que ensinou ele a tocar o Tsuguru Shamisen, né? Então, aquela música, por que ele ficou intrigado? Porque o avô compôs uma música que levou 30 anos para ser composta e não foi finalizada, e agora aparece uma menina com uma música no iPad que é similar ao do que o avô tocou. E aí começa a história dessa questão. E aí ela explica que essa música a avó, no caso, ouviu na época há muito tempo atrás, né, de uma pessoa, ela não sabe de quem, no caso, tocou. E aí os dois começam a ligar uma coisa com a outra. Só que a avó, como eu disse, ela está com Alzheimer, então ela não lembra de fato como que ela ficou sabendo daquela música, quem cantou, tocou pra ela, não sabe, né? Mas que foi em tempos antigos, tempos ruins, e que a única coisa boa que ela lembra daquela época era essa. E que a menina, no caso, a Churin, ela queria tocar novamente pra avó, só que ela não sabe tocar música porque essa música é muito difícil e ela é uma novata, iniciante no instrumento. E aí o Churin não, no caso o Setsuna, ele meio que fica tipo, nossa, é a música, mas não é a música, porque há muitas variações, como ele disse, há muitas variações na hora de se tocar uma música, assim, né, meio difícil de se igualar a mesma música. Mas tudo bem, né? Nesse exato momento, quem aparece de novo? O Kaito, ou Kaito, não sei como é que se pronuncia de forma correta, né? Mas eu acho que é assim. Ele aparece querendo tirar logo profissão, ele quer saber o que está acontecendo, né? Como eu disse, ele tem meio que um sentimento para com a Churin. E aí o Setsuna ele já fala assim, não tem nada para resolver mais aqui, vou meter o pé. Só que, o que acontece? A Churin, ela tinha respondido pra ele da onde que ela conhecia aquela música, né? Ele tinha perguntado, tipo, nossa, você conhece uma música do meu avô que ele compôs há 30 anos, você nem conhece meu avô, da onde que você conhece essa melodia e tudo mais? Então, a Churin respondeu. Agora, a Churin quer saber se ele vai poder tocar aquela música, ensinar pelo menos ela a tocar essa música de forma correta, e ele responde que não. Então aí é começo de festa, porque a Yui, ela fica meio que revoltada, né? Então aí começa uma pequena briga ali, né? Enfim,
resulta no que, posso dizer assim, que é o resumo da ópera. A Yui quer comprar a briga ali no caso, né? E decide que ela vai entrar nesse grupo de música, né? Apreciação do Tsuguru Shamisen. E de quebra, né, vai levar o Keito também e ele vai entrar também. Enfim, gente, que bagunça. Nesse exato momento aparece a professora, bem bonitinha a professora aparece, né? E ela já fala assim, olha gente, que bom, estou feliz que o grupo está começando, né? Tá crescendo, né? De uma hora para outra só tinha uma e daqui a pouco tem 5 integrantes já, né? Então, 5? Não. 4, né? Tinha uma pessoa e agora já tem 4 pessoas, então, nossa, né? Cresceu de uma hora para outra, né? Então, ela trouxe boas notícias. Lembra daquele instrumento lá atrás que estava desmontado? Então, esse ele tem todo a história meio que gira em torno dele, né? Então, o último dono agora, atualmente, né? Ele é um baita de um musicista, vamos dizer assim, né? E iremos lá para prestigiar ele no show dele e pedir permissão para tocar. Essa foi a notícia que a professora trouxe, né? Só que, o que acontece, gente? No dia seguinte que eles foram participar desse show, dessa apreciação, né? Do show do Shamisen Tsuguru, ou melhor, Tsuguru Shamisen, né? O menino que, no caso, ia se apresentar, meio que conhecia ele de uma certa forma, só que não sabia fisicamente quem ele era, né? No caso, eu vou colocar aqui o nome dele como o que vai apresentar, no caso. O musicista, vamos colocar assim porque eu não me lembro agora qual era o nome dele, certo? Mas ele é um excelente tocador de Tsuguru Shamisen, né? Toca muito e até o mestre dele, né, no caso o sensei dele, diz que já não tem mais o que ensinar para ele. Ele já atingiu o ápice do ápice da perfeição. Que ouvir ele é ouvir a chuva caindo. É perfeito. Pois bem, ele sai lá da casa dele, do avô, no caso, né? E aí ele encontra a irmã, que no caso também conhece o Setsuna. E ela meio que quer participar, ela quer competir com ele. Só que no caso, o Setsuna, ele tem uma coisa de que ele não quer competir. Ele não aprecia competir com outras pessoas. Ele quer meio que competir com ele mesmo. Ele tem essa questão. Lembra lá no início que ele falou que ele tem um vazio dentro dele? Que o avô dele falou é que ele literalmente estava somente copiando o avô. E que ele precisaria achar a origem da música dele, no caso. Ele precisa achar algo que seja original dele, né? Ele precisa encontrar o som dele. Isso é muito interessante. Então, competir, participar de competições, desafios, isso não tá no vocabulário do Setsuna. Ele quer literalmente se achar na vida, se achar, no caso, o motivo dele tocar, né? Isso mais pra frente será dito e afirmado por ele mesmo, bem? Mas seguindo, o irmão dessa menina, ele chega a falar até que ela tem um pouquinho de inveja, porque o Setsuna não quer competir de forma nenhuma, né? Então ele diz que ele vai participar dessa apresentação e ele nem sequer sonha de que, de fato, eles vão se reencontrar, certo? Se reencontrar não, caso encontrar, né? Porque ele não conhece ele de vista, só de que ele é o avô de uma lenda, tudo mais assim, né? Mas aí, seguindo no dia da apresentação, eu achei lindo, gente. Esse anime, ele tem uma trilha sonora que é um caso à parte, né? Literalmente, que é som muito bem feito mesmo. Chegando lá, a galera fica meio que encacucada, porque só tem meninas, né? Um dos personagens, que é o Kaito, que no caso é o novo agora, ele até fica, nossa, como só tem meninas aqui, né? E a professora, que tá com uma roupinha bem diferente, fala que ele é bonitão, né? Então é por isso que tem muitas meninas aqui. Pois bem, o nosso excelentíssimo tocador aqui começa a tocar, né? E o Setsuna, ele fica meio que hipnotizado com a música, porque é lindo. Então ele chega a ter uma certa
alucinação de que somente tem ele e o outro menino ali, e o som começa a envolver o local, que ele chega a dar um passinho e quase chegar assim próximo. É claro que tem uma plateia enorme entre ele e o rapaz que tá tocando, mas ele chegou a dar um passinho. E, gente, sério, eu voltei acho que umas 2, 3 vezes só pra ouvir essa parte, porque é muito lindo, né? Fica aqui a minha recomendação de você aprender a tocar algum instrumento, seja de corda, seja de sopro, seja de batuque, literalmente. Aprenda a tocar um instrumento, isso é muito bacana, tanto fisicamente quanto mentalmente também, beleza? Fica aqui a minha recomendação também. Eu toquei durante um bom tempo violino e agora eu quero voltar a tocar, porque anime tem essas coisas, né? Incentiva a gente a fazer várias coisas, esporte, aventura, nadar, aprender a tocar alguma coisa sempre incentiva, né? Então isso é muito gostoso. Mas aí, continuando, depois da apresentação eles foram lá pro camarim pra finalmente pedir autorização para poder usar o bendito do esquecido, entre aspas, instrumento, né? E aí ele pega lá o instrumento e fala, nossa, que nostálgico poder ver esse instrumento tão antigo. Só que nesse momento acontece uma rinha ali entre o nosso instrumentista e o Setsuno, porque ele fala, mas por que você deixou esse instrumento jogado lá na escola? E se alguém pegasse e usasse para fazer fogueira? Ele, ué, usou, mas se alguém pegasse e usasse para fazer toquinho como depósito, enfim, pegasse aquilo dali e usasse para qualquer outra coisa, menos para tocar. Ele literalmente falou, se usar, usou. E aí ele fala que o que ele esperava é que alguém pegasse aquele instrumento que realmente conhecesse, que no caso o que aconteceu, né, pegasse e usasse de forma correta ele. Mas enfim, fica aquele clima ali. E aí a professora entra na frente e fala, não é bem assim que ele quis dizer. Até o Keito entra no meio e fala, não, peraí. Só que nesse exato momento, o que o nosso mestre ali fala? Vou testar o seu aluno. Por quê? No caso o Keito, ele pronuncia o nome do Setsuno. Então ele já começa a ligar. Esse nosso instrumentista, ele liga uma coisa com a outra. Tipo, ops, conheço esse nome, só não conheço o rosto da pessoa. Então eu vou meio que testar pra ver se realmente é ou não é essa pessoa. Pois bem, dá lá o instrumento pro nosso Setsuno e ele começa a tocar. Pois bem, né? Só que, o que aconteceu nesse exato momento? A Yui, ela pensou, poxa, é nesse exato momento que o Setsuno vai demonstrar toda a sua habilidade de tocar, porque ela já tinha visto pelo YouTube, no caso, ó, se inscreva no canal e deixa seu like, que ele toca muito bem. Só que, o que acontece? O Setsuno, ele está meio que vazio, ele não tem uma inspiração, ele não tem por que tocar, ele não tem algo que realmente eleve as suas forças assim para poder o motivar a tocar. Ele tá meio que vazio, lembra? Então ele começa a tocar uma música, só que ela não é meio que perfeita. Ele fica tentando lembrar, enfim. E a música não sai. Sai acordes assim, meio que jogados assim. E todo mundo fica meio que tipo, E nesse exato momento, o que o nosso instrumentista vai lá e faz? Segura a mão, no caso dele, e fala assim, não, toca não. Acaba por aí, pela sua idade, pelo nível de escolaridade que você está, tá muito bom, tá muito legal, parabéns. Só que ele sabe que não foi bom, foi chato, foi algo tedioso, né? E aí o Yui fala a mesma coisa. Que foi isso? Nossa, meu, como assim? E o restante da galera fica, nossa, parabéns, maravilhoso, sério, ficou lindo, maravilhoso mesmo. E de repente o que acontece? O Setsuno mete o pé e sai dali. A Yui vai atrás dele e pergunta exatamente por que ele tocou de forma tão boba, de forma tão tediosa. E ele vai lá e responde pra ela que ele não sabia o que tocar, ele não sabia o que o outro queria ouvir, ele não tinha porquê de tocar aquilo, ele não tinha motivação, ele está se sentindo vazio, né? Ele não tem algo que o motive no caso.
E a Shuri ouve isso e ela fica extremamente, tipo, decepcionada, porque ele fala que não tem também por que ajudar ela também. Ele não sabe qual que motiva ou não, né? Então foi uma cena, tipo, muito triste, né? Realmente, o que o motiva, não existe algo que o motive, né? Então foi uma cena bem triste ali e complicado de se falar, né? Porque realmente, muitas das vezes a gente precisa de uma motivação. A gente levanta da cama, a gente tem que ter um motivo para levantar, senão a gente vai ficar estirado lá, né? Então é algo muito importante que está acontecendo no caso com ele. Só que algo interessante também que está se passando no anime também é que ele está procurando. Ele está, ele no caso saiu lá da casa do avô, onde ele morava, e ele está procurando algo que motive. Então, mesmo que ele não tenha agora algo que motive ele, ele está procurando. Então fica também aí a dica também, se você não sabe o que o motiva, o que faz você a trilhar os seus sonhos, se você não tem sonhos, procure, haja, faça alguma coisa, execute, entendeu? Então vai lá. Bem, continuando no dia seguinte não, um pouquinho antes, ele volta pra casa e começou a chover e ele dá de cara com quem? Com a Sakura, não é do Naruto, beleza? E tem várias outras Sakuras aí, né? Ele encontra a Sakura, que é uma menininha que trabalha numa self-service, uma coisa assim, numa pensão da vida onde ele mora em cima, né? E ele pergunta pra ela se porventura alguém pedisse algo impossível para ela, ela faria aquilo? E aí ela a princípio fala assim, não, óbvio que não. Ué, se é impossível, por que eu vou fazer? Só que ela logo em seguida pensa assim e fala assim, olha, se fosse algo que eu me arrependeria de não fazer e que realmente fosse importante, eu faria e daria o meu melhor para aquilo. E aí ele falou assim, então tá, beleza. Eu achei aquilo incrível, incrível mesmo. Que cena, meus caras, muito fofa mesmo, ó. Fica aí a dica também, gente. Dê o seu melhor em tudo. Dê o seu melhor. Porque a gente, literalmente, a gente não sabe quando será o nosso último trabalho, né? Então, tudo que você vai fazer, dê o seu melhor, beleza? E aí, no dia seguinte, ele reencontra a Shuri e a Shuri tá lá tocando, dedilhando, literalmente, Sakura, Sakura, Sakura. E ela erra, né? E aí ele entra lá como se fosse aquela salinha pequenininha, né? Onde ela está dedilhando ali. Uma salinha bem pequenininha, bem abafada, com vários livros assim. É quase que um local, enfim, é um local bem pequenininho pro clube, né? E ele chega e fala pra ela, já logo, fala que a postura tá errada, que tem que colocar o dedinho certinho e tudo mais. E ele decide ajudar ela. E aí ele fala pra ela, olha, eu posso até te ajudar a tocar essa música, só que não será da mesma forma que a sua avó lembra. Pode se ter, é uma versão diferente que ela vai receber. E ela fica super emocionada, que fofinho essa cena também. E o mais interessante, ele vai tocar pra avó. Ele vai ensinar a Shuri a tocar, mas também ele vai tocar pra avó, ou seja, isso vai o motivar a voltar a tocar também, né? Que cena linda! E aí finaliza o nosso terceiro capítulo de Mashiro no Oto. Terceiro capítulo. Se você curtiu, se você gostou, se inscreva no canal, deixa seu like, me fala aqui embaixo o que você tá achando desse novo formato e do anime também, beleza? Até o próximo review. Que anime maravilhoso! E é isso aí, galera. Cada vez mais, bora produzir!